Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É a vaidade um dos grandes males que acomete o ser humano. Pode atacar, e sempre ataca, pessoas portadoras de ótimas qualidades e virtudes. Minos era bom administrador e legislador, portanto uma pessoa de conhecimentos. Honesto, no seu reino imperava a ordem e o respeito no trato das coisas públicas. Conseguira o feito difícil, tendo em vista o contexto da época e até mesmo hoje em dia, como se vê, de expulsar do reino todos os assaltantes e saqueadores. No seu reino, todos trabalhavam tranquilamente nos serviços de pastoreio, na pequena agricultura ou nas ocupações ligadas ao mar. Minos, mesmo possuindo tais qualidades, deixou empolgar-se pela vaidade. Movido por ela, tenta ultrapassar seus próprios limites e ver ruir repentinamente toda a imagem, fantasia de seu próprio julgamento. Pensando enganar os deuses, gerou Minos para si, como ser humano, karmas de retorno imediato. Como governante, criou um karma coletivo, desestabilizando todo o reino e trazendo infelicidade para a população. Porque existe uma relação kármica entre governantes e governados, sendo bem mais profunda a verdade que existe na afirmação atribuída a Rui Barbosa quando perdeu as eleições presidenciais para o Marechal Hermes da Fonseca em 1910, de que cada povo tem o governo que merece. Por extensão, poder-se-ia afirmar: cada povo e ser humano tem o que merece ter. Não se deve esquecer, porém, que o karma, ação, é uma lei de causa e efeito. Cada povo tem o governo que merece ter. Se, porém, o governo não é bom, é porque falta ao povo o necessário discernimento para saber distinguir o joio do trigo no ato de escolha dos seus governantes. E esse discernimento, em nível pessoal ou coletivo, somente aparece após um penoso caminhar de sofrimentos, desencontros e provações, como acontece com as nações nos seus processos de desenvolvimento. O que ocorreu com Minos acontece todo momento com muitas pessoas possuidoras de boas qualidades e detentoras de grandes conhecimentos. Possuem, tais pessoas, boa parcela de informações e de conhecimentos das leis ocultas, familiaridade com as coisas divinas, mas não sabem aplicar na prática a sabedoria, a humildade que essas leis ensinam. Tal qual o rei Minos, tentando aparentar uma intimidade que não existe com as hierarquias divinas, encastelam-se numa torre de vaidades, como se tais conhecimentos fossem uma propriedade particular, de acesso privilegiado na área dos deuses, onde somente eles, os Minos dos nossos reinos, pudessem lá chegar. E pela vida fora, cercado de cortesãos e admiradores, na vaidosa exaltação de suas fantasiosas elucubrações, vão ferindo as mais refinadas energias divinas, deformando na prática o aprendizado da humildade contida nos ensinamentos divinos e muito dificultando o acesso de tantos quantos buscam, sedentos, a límpida fonte do conhecer e do saber. Se trato é trato e é para ser cumprido, como disse Hércules ao rei Álgias no trabalho anterior,
para forçá-lo a cumprir o que prometera. O que dizer agora de uma promessa feita pelo rei Minos a um deus, Poseidon? Quando Minos declarou que sacrificaria em homenagem a Poseidon todas as belezas saídas do mar, ele fez uma promessa. Comprometeu-se a cumprir o pacto que fez com um deus. Se um pacto, um trato, feito entre humanos deve ser cumprido em obediência à lei da verdade cósmica, como descumprir um pacto feito com Deus? Como desrespeitar a sagrada aliança? Ensina Hermes o Trismegistro, o 3 vezes grande, como o chamavam os gregos, que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Esta é a lei do princípio único, que abrange o cosmos inteiro e faz com que o comportamento e forma de todos os seres e coisas existentes no universo sejam regidos pelas mesmas normas, seguindo idênticos princípios, obedecendo às mesmíssimas leis. Quer seja no macrocosmo, onde os grandes corpos celestes, as imensas galáxias e imagináveis estrelas e astros se espalham, ou no microcosmo, desde o menor e mais insignificante micro-organismo, germe, bactérias, vegetais, minerais, animais, passando pelo ser humano com todo o seu complexo sistema biológico, fisiológico, mental. Todos obedecem a um princípio único, e por este princípio somos todos regidos. Portanto, trato é trato e é para ser cumprido. Representa a prevalência da verdade, e a verdade tem a força de um decreto cósmico. É a presença da aliança de Deus com os homens. Minos não cumpriu a promessa que fez a Poseidon, e por isso conheceu a cólera do Deus, representada na loucura do touro de Creta, na destruição dos rebanhos e na devastação da cultura vegetal de Creta, o poder material de Minos. As forças divinas nos ajudam, socorrem-nos quando aflitos imploramos ajuda, mas devemos também cumprirmos com as nossas obrigações neste pacto perante as leis cósmicas, com práticas de serviços religiosos, trabalhos de ajuda ao próximo, hábitos de vida piedosos, comportamentos sempre voltados para os valores espirituais. Enfim, pautarmos uma vida de modo a termos o direito de esperar a ajuda divina nos momentos em que dela necessitarmos. Porque Poseidon escolheu um lindo touro para testar as intenções de Minos. É uma escolha aparentemente estranha para testar a fidelidade de um rei a um deus. No presente caso, entretanto, demonstra a presença de uma enorme acuidade, digna mesmo da sabedoria de um deus. Para um criador fanático de gado de raça, como o rei Minos, um touro puro sangue perfeito em sua raça é como uma joia de rara beleza, é como uma obra de arte de uma coleção. Não há preço que pague, fecha aspas. Nas exposições de gado, interesses comerciais à parte para as vendas de sêmen, hoje muito difundidas com as inseminações artificiais, curte o feliz dono do animal exposto a vaidade de possuir aquela obra-prima da natureza, por todos os entendidos, doutores em genética, especialistas no assunto, contemplada. Poseidon, um deus, portanto um profundo conhecedor das fragilidades humanas, soube bem explorar o mais vulnerável ponto de vaidade de Minos com o lindo e perfeito touro de Creta. Porque Hércules procura o touro em toda parte em Creta e não o encontra. O touro veio, foi um presente de Poseidon, para ser imolado no altar dos sacrifícios, como prometera o rei Minos. O não cumprimento da promessa, do trato, de Minos para com Poseidon, quebrou o pacto e anulou o sentido do presente divino que o touro representava e, portanto, o touro desapareceu. O presente deixara de existir. Restou tão somente as marcas da loucura do touro, as devastações,
a deformação da natureza do presente divino, o touro. Um presente divino, uma dádiva, é feita ao ser humano para aplicação de modo correto, com finalidades específicas, não para ser esbanjado ao bel prazer dos caprichos e das vaidades humanas, como ostentação, como luxo e exibicionismo. Porque Minos se nega a colaborar com Hércules para a captura do touro? Porque Minos não tinha a menor ideia onde o touro se encontrava. Somente os deuses sabiam onde estava o touro. E Hércules, graças ao seu nível de evolução espiritual e de conhecimentos na senda da espiritualidade, percebe que somente os deuses o poderiam ajudar a encontrar o touro, lembrando-se que já fora socorrido antes no trabalho das aves do lago Estínfalo. E aqui está a experiência de um episódio do mito ajudando para a solução de um problema de outro episódio, como acontece com frequência em nosso dia a dia. E a ajuda vem, trazendo o touro manso para Hércules, portanto, sem as deformações da natureza divina criadas por Minos quando deturpou as finalidades para as quais o touro foi enviado. Agora, volta o touro com outra finalidade específica para ser entregue a Euristeu. Porque à medida em que nós vamos mantendo contatos constantes com as energias divinas, vamos nos aproximando dos planos superiores e tornando-nos mais sensíveis às mensagens espirituais. E mais dias, menos dias, a depender do nosso nível evolucionário, passaremos a conscientemente sentirmos a presença da divina energia. Perceberemos então o elo que nos liga ao grande ser primordial que é o Pai Celestial, e então encetaremos a nossa caminhada na senda da imortalidade, como está fazendo Hércules e todos nós também. Por outro lado, à medida em que vamos tendo contatos com as energias de planos inferiores, vamos adensando os nossos sentimentos e nos afastando dos valores espirituais. Daí o cuidado que devemos ter sempre em relação aos lugares por onde andamos, com quem andamos e como andamos. Devemos estar sempre vigilantes para não permitir que sejamos envolvidos pelas camadas das densas energias anticrísticas. Euristeu coloca o touro junto com o seu rebanho, o touro volta a enlouquecer e destrói todo o rebanho de Euristeu. Por quê? Porque Euristeu, embora não tivesse morrido de medo na chegada de Hércules, desta vez, nem corrido para esconder-se no vaso de bronze, ainda não possui um nível evolutivo para entender que um presente dos deuses, o touro de Creta, não deveria ser misturado com os seus rebanhos. Um presente dos deuses, uma dádiva celeste, deve ser adorado, contemplado, colocado no ponto mais alto no altar de nossas devoções. O touro veio para Euristeu numa tentativa dos deuses para que ele, vibrando com a beleza do touro, ele gostou do touro, não se escondeu para proteger-se, pudesse vislumbrar ali a beleza da criação divina e, contemplando-a, aproximar-se de Deus. E ele sabia ter sido o touro um presente de Poseidon a Minos. Euristeu, como rei Minos, não entendeu a divina intenção. A destruição dos seus rebanhos pelo touro foi mais uma lição que Euristeu recebeu e que irá contribuir para que um dia, conscientemente, ele também inicie a sua caminhada na busca da imortalidade. Todos nós chegaremos lá. É só questão de dias, anos, séculos, milênios, a depender da evolução espiritual de cada um. O número 7, o sétimo trabalho de Hércules, simboliza a setenária condição do ser humano. O 7 significa a interação dos 4 corpos inferiores, físico, astral, mental e etérico, matéria, com os 3 corpos superiores,
espírito, que são o Cristo pessoal, o corpo causal e a presença do Eu Sou. O touro de Creta, presente dos deuses, dos planos superiores, representa a formalização dessa união do pacto entre céu e terra, que Aljas e Euristeu não entenderam e atiraram pérolas aos porcos. Hércules condói-se da loucura do touro e o oferece de presente à deusa Atena, porque, sendo ele de origem divina, retorna à sua origem. Recebendo as vibrações da deusa, o touro elimina em si as deformações sofridas com a mistura das densas energias dos rebanhos terrenos e é reincorporado aos rebanhos dos deuses no Olimpo. Mas deixa na terra o seu filho, o famoso Minotauro. Mino mais Tauro igual Minotauro. Monstro com a cabeça de touro e corpo de homem que o rei Minos mantinha preso no labirinto de Creta. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.